Eu não costumo compartilhar essas histórias, mas depois do que vivi naquela noite, sinto que não posso mais guardar isso só para mim. É como se o medo precisasse ser expurgado de alguma forma. Eu ainda me lembro claramente de cada detalhe: a estrada deserta, o silêncio que parecia esmagar meus pensamentos, e a lua cheia, lançando sombras distorcidas no asfalto. Eu estava voltando de uma reunião de trabalho que se prolongou muito além do planejado. Meus olhos estavam pesados de cansaço, mas, por algum motivo que agora me parece insano, decidi pegar o caminho mais longo para casa. Queria tempo para pensar, para sentir o ar noturno entrando pelas janelas abertas do carro. Mal sabia eu que esse seria o meu maior erro. O silêncio da estrada me acalmava e ao mesmo tempo me deixava alerta. Algo sobre a imensidão vazia da noite sempre me fez sentir pequeno, vulnerável. Naquele momento, no entanto, eu não estava preparado para o que viria a seguir. Quando avistei uma figura parada à beira da estrada, uma sensação de desconforto imediato se instalou no meu peito. Era tarde, já passava das 2 da manhã, e a visão daquela pessoa ali, sozinha, parecia fora de lugar, como uma peça que não se encaixava na cena. Meu instinto dizia para continuar dirigindo, mas por alguma razão que eu não consigo explicar, meus pés agiram antes que minha mente processasse, e eu desacelerei. Foi quando percebi que era uma mulher. Ela estava parada, vestida de branco, com a mão erguida pedindo carona. Não parecia perdida, mas havia algo nela que me fez hesitar, um peso que eu não conseguia definir. Ainda assim, parei o carro ao lado dela e destravei as portas. "Você precisa de ajuda?" perguntei, tentando soar mais confiante do que realmente me sentia. Ela apenas assentiu, sem dizer uma palavra, e entrou no carro. O ar dentro do veículo ficou imediatamente mais pesado, como se uma presença invisível tivesse se juntado a nós. Um arrepio percorreu minha espinha, mas eu ignorei, atribuindo isso ao cansaço. Afinal, o que poderia acontecer em uma estrada deserta no meio da noite, não é mesmo? Liguei o carro novamente e seguimos viagem, mergulhados em um silêncio que parecia engolir tudo ao nosso redor. O silêncio dentro do carro era sufocante. A mulher ao meu lado não dizia nada, apenas olhava fixamente para a estrada à frente. Eu tentei puxar conversa, buscando algum alívio para a tensão que crescia no meu peito, mas as respostas dela eram curtas, quase inexistentes. Parecia que cada palavra era arrancada à força, e o desconforto só aumentava. "Noite estranha, não?" eu disse, esperando que ela comentasse algo sobre o clima ou sobre a solidão da estrada. Ela apenas murmurou um quase inaudível, sem desviar o olhar. Meus dedos começaram a tamborilar no volante, um gesto nervoso que eu não conseguia controlar. O silêncio dela era mais do que desconfortável, era perturbador. Parecia que ela estava em algum lugar distante, presa em pensamentos que eu não tinha como alcançar. Minutos se passaram, e a tensão dentro de mim só aumentava. Comecei a reparar nas pequenas coisas, como o fato de que ela não piscava com a mesma frequência que uma pessoa normal. Seus olhos estavam fixos em um ponto indefinido à frente, como se enxergasse algo que eu não podia ver. Quando a luz do painel iluminou brevemente seu rosto, percebi que suas mãos estavam pálidas, quase translúcidas, descansando em seu colo de uma forma estranhamente rígida. "Para onde você vai?" perguntei, tentando novamente quebrar o gelo, mas também para entender por que ela estava ali, sozinha, no meio da noite. "Só siga em frente", ela respondeu, a voz baixa, como se cada palavra fosse um esforço imenso. A resposta dela me incomodou mais do que deveria. Não havia um destino claro, nem uma explicação lógica. Apenas uma ordem simples e vaga que não me dava nenhum conforto. Comecei a sentir um arrepio na nuca, uma sensação de que algo estava profundamente errado. Minhas mãos começaram a suar, e eu senti um aperto no peito, como se estivesse à beira de um precipício. O tempo parecia desacelerar. A estrada diante de nós parecia interminável, estendendo-se em uma linha reta e escura, sem nenhum sinal de civilização. Olhei para o relógio no painel, tentando me distrair, mas foi aí que notei algo que fez meu estômago afundar. Os ponteiros estavam parados. O relógio marcava o mesmo horário desde que ela entrou no carro. Aquela constatação fez meu coração disparar. Olhei para ela novamente, e por um instante, tive a impressão de que sua expressão havia mudado. O rosto dela estava mais sombrio,
como se as sombras no carro estivessem brincando com suas feições. Comecei a ouvir um som baixo, quase imperceptível, vindo de onde ela estava. Parecia um murmúrio, uma prece dita entre os dentes, mas eu não conseguia entender as palavras. A estrada continuava interminável, e o som que ela fazia aumentava de intensidade. Comecei a sentir uma pressão nos ouvidos, como se o carro estivesse mergulhando em um silêncio que era pesado demais para suportar. Olhei para ela, e o murmúrio cessou. Ela se virou lentamente na minha direção, e pela primeira vez desde que entrou no carro, seus olhos encontraram os meus. Havia algo de terrivelmente errado naqueles olhos, um vazio que me paralisou. Senti como se estivesse olhando diretamente para o abismo, um abismo que me chamava, que sussurrava meu nome, me puxando para um lugar onde eu não queria ir. Pisei no freio de repente, incapaz de continuar. O carro derrapou, mas parou bruscamente no meio da estrada. O coração martelava no meu peito, e a única coisa que consegui fazer foi olhar para ela, esperando, temendo o que aconteceria a seguir. Ela não se mexeu, apenas continuou me encarando, com aquele sorriso torto surgindo lentamente no canto de sua boca. Foi naquele momento que percebi que eu estava sozinho naquela estrada desde o início, mas agora havia algo dentro do carro comigo, algo que não deveria estar lá. E eu sabia que, de alguma forma, não havia mais volta. O pânico me dominava, mas eu estava preso, sem saber o que fazer. A mulher ao meu lado, com aquele sorriso torto e os olhos vazios, parecia drenar toda a energia ao meu redor. O ar dentro do carro estava gelado, quase irrespirável. Meu coração batia descompassado, e a sensação de estar à beira de algo terrível se intensificava. Eu queria sair dali, mas minhas mãos tremiam tanto que não conseguiam abrir a porta. Meus dedos pareciam enfraquecidos, como se algo estivesse tirando a minha força. Olhei para a mulher, e seus olhos agora estavam completamente negros, poços sem fundo que me puxavam para um lugar que eu não queria ir. Eu estava preso no olhar dela, e a sensação era de que meu corpo estava sendo sugado para dentro daquele vazio. Ela começou a murmurar novamente, mas dessa vez as palavras eram claras, um sussurro que parecia ecoar dentro da minha mente. Não adianta lutar. Você já foi escolhido. Aquelas palavras me atingiram como um golpe. Meu corpo ficou paralisado, preso em um terror que eu nunca havia experimentado antes. A sensação de frio se intensificou, e eu senti como se uma mão invisível estivesse apertando meu coração, drenando minha vida pouco a pouco. A dor no peito era insuportável, e eu sabia que estava à beira de um colapso. Desesperado, reuni todas as forças que me restavam e consegui girar a maçaneta da porta. A porta se abriu com um rangido, e eu caí no asfalto frio, sentindo o impacto nas minhas pernas. A dor foi real, mas era melhor do que o terror que sentia dentro daquele carro. O vento gelado da noite atingiu meu rosto, trazendo uma momentânea sensação de alívio. Mas então, quando olhei para trás, esperando ver a mulher sair do carro, me deparei com algo que me fez questionar minha própria sanidade. A porta do passageiro estava aberta, mas o assento estava vazio. Não havia ninguém lá. A única coisa que vi foi um pedaço de tecido branco, preso no banco, balançando levemente com o vento. Era o mesmo tecido que a mulher estava usando, mas agora, manchado com algo escuro, que eu temia ser sangue. O carro, parado na estrada deserta, parecia um túmulo. A sensação de que algo ainda estava lá dentro, me observando, era esmagadora. O silêncio da noite, que antes era apenas desconfortável, agora era insuportável. Eu sabia que precisava correr, fugir daquele lugar, mas minhas pernas estavam pesadas, como se o medo as tivesse enraizado no chão. Eu estava sozinho, no meio de uma estrada vazia, com a certeza de que a presença dela ainda me rondava, invisível, mas tão real quanto o medo que me consumia. O mundo ao meu redor parecia distorcido, como se eu estivesse preso em um pesadelo do qual não conseguia acordar. E foi aí que entendi, com uma clareza aterradora, que a verdadeira ameaça não era a mulher em si, mas o que ela havia deixado para trás dentro de mim. Alguma coisa havia se agarrado à minha alma naquela noite. Algo que eu não podia ver, mas que eu sentia cada vez que fechava os olhos. Algo que sussurrava no escuro, prometendo voltar, prometendo me levar para um lugar de onde eu nunca escaparia. Eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma, e que a estrada para casa, aquela noite, seria a última viagem normal que eu faria.
A partir daquele momento, eu estava marcado, e nada, absolutamente nada, poderia me salvar. Eu finalmente consegui me levantar, as pernas ainda trêmulas, e comecei a caminhar pela estrada deserta. Cada passo era um esforço, como se o ar ao meu redor estivesse denso, me puxando para baixo. O carro ficou para trás, mas o medo que me acompanhava parecia cada vez mais próximo, mais real. Eu olhava para trás a cada poucos segundos, esperando ver aquela figura pálida emergir das sombras, mas tudo o que via era a escuridão interminável da estrada. O silêncio da noite, que antes parecia apenas desconfortável, agora era ensurdecedor. Senti uma presença me seguindo, invisível, mas tangível. Era como se cada sombra ao meu redor estivesse viva, esperando o momento certo para me envolver. Eu sabia que algo estava errado, mas não conseguia identificar o que era. Apenas continuei andando, rezando para que a luz de algum farol ou a presença de outra pessoa aparecesse, mas a estrada parecia infinita e desolada. Depois do que pareceram horas de caminhada, avistei luzes ao longe. Meus pés aceleraram, a esperança se infiltrando no meu peito, mesmo que de forma tímida. As luzes eram de uma pequena lanchonete à beira da estrada, um refúgio inesperado. Quando cheguei lá, ofegante, entrei rapidamente, sentindo um alívio temporário ao ver outras pessoas dentro do local. O calor do ambiente e o burburinho de vozes me fizeram sentir um pouco mais seguro, como se estivesse finalmente escapando do pesadelo. Sentei-me em uma das mesas e pedi um café, tentando acalmar meus nervos. Enquanto esperava, não pude deixar de olhar ao redor, verificando cada canto da lanchonete, esperando ver aquela figura aparecer de novo. Mas ela não estava lá. Pelo menos, era o que eu tentava convencer a mim mesmo. Quando o atendente trouxe meu café, ele me olhou com curiosidade. "Está tudo bem com você, amigo?" Parece que viu um fantasma. Eu não soube como responder. Tomei um gole do café quente, tentando organizar meus pensamentos. O que eu poderia dizer? Que peguei uma carona com uma mulher que simplesmente desapareceu do carro. Que senti uma presença sombria me seguindo pela estrada. Tudo parecia absurdo, mas a realidade que vivi naquela noite era inegável. "Só uma noite difícil", respondi finalmente, tentando soar convincente, mas minha voz tremia levemente. O atendente assentiu, mas pude perceber que ele não acreditou totalmente. Olhei para o relógio na parede e notei algo estranho. A hora que ele marcava era exatamente a mesma que estava no meu carro, quando os ponteiros haviam parado. Um calafrio percorreu minha espinha, e minha respiração ficou presa na garganta. Era como se o tempo tivesse sido congelado naquela noite, preso em algum ciclo bizarro do qual eu não conseguia escapar. Terminei o café rapidamente e decidi que era hora de seguir em frente, mas o medo de voltar para o carro era avassalador. Eu sabia que algo havia mudado dentro de mim, algo que não podia ser desfeito. Paguei a conta e, com passos hesitantes, voltei para a estrada. Ao chegar ao carro, abri a porta do motorista, tentando evitar olhar para o banco do passageiro. Mas era impossível não notar. O pedaço de tecido branco ainda estava lá, manchado com o que eu agora tinha certeza de que era sangue. Entrei no carro e fechei a porta, o silêncio voltando a me envolver. Liguei o motor, mas antes de colocar o cinto de segurança, olhei mais uma vez para o relógio no painel. Para minha surpresa, os ponteiros começaram a se mover novamente, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que algo, de fato, havia acontecido. Algo que não poderia ser apagado. Dirigi o resto do caminho em um estado de vigília constante, esperando a qualquer momento ver a figura dela aparecer no banco ao meu lado, ou na beira da estrada, pedindo carona novamente. Mas a estrada permaneceu vazia. Cheguei em casa ao amanhecer, exausto, mas incapaz de dormir. Desde aquela noite, o medo nunca me abandonou completamente. A cada vez que dirijo à noite, sinto como se estivesse sendo observado, como se algo estivesse à espreita, esperando a oportunidade certa para se manifestar novamente. E às vezes, no silêncio do meu quarto, quando estou à beira do sono, ouço aquele sussurro familiar, a voz dela me chamando, prometendo que um dia voltará para me buscar. Porque, no fundo, eu sei que essa história ainda não terminou, e que, quando ela voltar, eu não terei mais para onde correr.